5% do peso, maior ou igual a 5% do peso, em quanto tempo? 6 a 12. 6 a 12 meses. Então, todo paciente que perdeu isso, a gente já considera ele como uma síndrome consumptiva. E por que ela é tão importante? Porque a gente precisa saber todos os diagnósticos diferenciais, certo? Então, vamos lá. Aqui, caso do Enamed do ano passado, o paciente relata que há 10 meses iniciou dieta para perder peso, tendo emagrecido nesse período aproximadamente 30 quilos. Há 2 dias relata desmaio durante prática de atividade física e por isso realizou eletrocardiograma, que identificou as alterações em segmento ST e na onda T. Paciente nega histórico de diagnóstico de transtorno mental, mora sozinha e sua família é de outra cidade. Afirma manter o padrão alimentar, pois ainda quer perder peso. Ao exame físico, apresenta palidez de mucosa e turgor cutâneo diminuído, altura de 1,63, peso de 39 kg com IMC de 14, PA 8/6, frequência de 55, frequência respiratória de 15. Qual é a conduta adequada neste caso? Internar. Por quê? Porque ela apresenta uma alteração no eletrocardiograma e também o IMC está abaixo de 15. A hipotensão é um critério de internação? Não, mas serve. Aqui. Porque se fosse, vamos lá, se pegar aqui a maioria das mulheres aqui, provavelmente tem uma PA abaixo de 10/6 aí, 10/7. Então a pressão por si só é um critério? Não, ela sozinha não. Ela sozinha não. Isso foi uma das coisas que os tutores trouxeram, por isso que eu estou perguntando. Por quê? Porque aqui a hipotensão em si, a gente tem que estar relacionado com fatores de baixo débito, que seria critérios para a gente poder internar, certo? Ela sozinha, não. Mas aqui no contexto todo, ok, certo? O que mais falaria aí a favor? O IMC. IMC, porque assim, ela teve uma perda bem importante, dá bem mais do que 5%, certo? E quando que fica assim que a gente realmente deve preocupar e ficar em alerta? Tava nos artigos. 10%. Acima de 10%, que a gente já começa a ter alteração moral e aí já começa a poder dar essas alterações aqui, eletrocardiogramas. Por que tá dando essas alterações no eletro? Eletrólitos? Qual seria aqui? Potássio. Principalmente o potássio. Então ela pode estar dando aí provavelmente uma hipocalemia ou uma hipocalcemia, tá? Tudo isso pode dar dando alterações. Então assim, não estou falando que ela tem, mas mostra pra gente que tem sinais sugestivos. E o eletro seria um exame fácil. O paciente chegou, a gente rodou e viu que tem aquilo lá, até eu esperar o potássio sair, o cálcio sair, associado que provavelmente um quadro de desnutrição, a gente tem que internar essa paciente. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Faria alguma outra conduta? Aqui? Não, né? Doutor, a paciente do nosso caso do CBL1, tinha vários critérios de internação. Foi dito que pra gente que não internaria. Deixa eu só lembrar aqui. Qual é Não, ela tava exatamente o caso. igualzinha, tava igual, só o IMC que tava um pouquinho mais, tava de 15,5. O resto tava quase igual. A PA, Deixa eu só pegar o caso aqui certinho. tinha essas alterações Hã? A minha falou que no interno e que era pra ver com o senhor. Deixa eu só pegar aqui que eu já vou. Caso 1, perda de peso progressiva, 9 meses, perdeu 18 quilos em 9 meses, fadiga marcante, intolerância ao frio, IMC de 15, potência. Mas era também, né? O meu a gente falou internar. Eu não lembro. Pode ser considerada a internação, ok? Nessa paciente do caso aqui pode ser considerado a internação. Só que o que acontece? O diagnóstico dela era o quê? O que vocês fecharam de diagnóstico? Anorexia nervosa. Então, o foco aqui, a síndrome
constitutiva apareceu como uma consequência. Que a gente sempre tem, que até aqui, então, a gente está falando só da perda de peso. Mas a gente tem que investigar a causa, certo? E tratar isso daí, ok? Pela anorexia em si, ela teria a indicação de internação? Não. Então, assim, também não estaria tão errado se a gente pegar e fazer o acompanhamento. É óbvio, se essa paciente, na prática, não tem uma estrutura familiar, condição social para isso, a gente não tem dúvida que a gente vai ter que internar para aumentar esse aporte, ok? Calórico. Deixa eu trazer outro caso aqui para vocês. Doutor, Pode falar. no caso dessa paciente aí, quais seriam as alterações eletrocardiográficas? E elas seriam por conta da hipopotassemia? Pode ser pela hipopotassemia, pode ser pela calcemia também, pelo cálcio. E aí dá alterações do segmento ST. Pode ter, na hipo, a gente vai achatando ele. Então ele pode ir achatando, e depois vai alargando o QRS, e depois some a onda P. E aí, gente, deixa eu achar o outro aqui. Então vamos lá, vamos fazer uma revisão aqui rápida de síndrome consumptiva. Outro caso clínico aqui. Então, MSA, 58 anos, sexo masculino, tabagista, 30 anos, maço. Procura atendimento por perda de peso de 6 quilos em 4 meses. Peso habitual 78, sem dieta ou aumento de atividade física. Refere hiporexia, astenia progressiva e um episódio de fezes escurecidas há 2 semanas. Nega febre, tosse ou dor abdominal. Exame físico, emagrecido, palidez cutânea mucosa leve, uma cruz em 4, ausculta cardiopulmonar e palpação abdominal sem alteração, toque retal não realizado. Pensando nisso, isso configura uma perda de peso significativa? Sim. Sim. É mais 5%. É uma síndrome consumptiva? É uma síndrome consumptiva. Quais hipóteses diagnósticas vocês levantam então? Aí a gente fez o diagnóstico sindrômico, certo? Um diagnóstico então agora etiológico. Que... Síndrome de base, peso também, paciente inicial, para você saber quantos por cento que é relevante, porque assim, até uma das suas contas até diz, eu acho que 4,5 kg, independente do peso, mas assim, me parece muito subjetivo esse número, o paciente pode ter 180 kg. Sim, sim, por isso que ele coloca em torno de 5% do peso basal. Certo? É que aqui a gente não trouxe, eu não trouxe pra você quanto que ele perdeu 6 e o peso dele habitual era 78. Entendeu? O peso atual dele era 78, né? É. Você não sabe quanto tá agora, isso. Perdeu 6 quilos em 4 meses. Isso pode apagar. Isso 4% de 78 dá quanto? 5%? Dá quanto? 7. Tá na trave ali, certo? Mas é mais ou menos isso, entendeu? E na prática é isso que vai acontecer. Qual a hipótese diagnóstica então que vocês levantam? Úlcera, né? Úlcera duodenal ou Neoplasia, úlcera duodenal? duodenal ou Alguma coisa já dá. perfuração do estômago, úlcera perfurada. Aí uma úlcera perfurada, a clínica seria essa? Não, seria de Um instabilidade. abdômen agudo, né? É. Provavelmente. Então aqui, o que vocês levantam de hipótese? Câncer. Um CA, um tumor, trato gastrointestinal? Pode ser essa a hipótese. O que mais vocês perguntariam nessa anamnese aqui? Tá faltando coisa? Sudorese, febre. Sudorese, febre. Será que ele tem sintoma respiratório também? Não tem? Pele, fâneros aqui também seria importante, certo? E quais exames iniciais vocês pediriam aqui? Hemograma. O que vocês esperariam? Anemia. Qual tipo de anemia? Microcítica, hipocrômica. O que mais? Hiperproliferativa? Não. Hipoproliferativa. Provavelmente seria uma anemia ferropriva, né? Então, microcítica hipocrômica. O que mais? Leucocitose? Poderia ter leucocitose.
A gente precisaria diferenciar no apetite para saber o quê? Porque o apetite Hiperfagia. vai diferenciar o quê? Duas grandes classes pra gente, se ele é Hipofágico. hiperfágico ou hipofágico, Hipofágico. certo? Porque a Aham. partir daí a gente consegue já pensar nas possíveis etiologias. Porque igual eu falei pra vocês, isso aqui é a síndrome consumptiva, ok, mas a gente precisa saber por que esse paciente está perdendo peso, porque isso é o mais importante, a gente saber tratar a causa, certo? Quando tá sem dieta já quer dizer que não é voluntário, então é involuntário. Quando fala sem dieta, ou não? Sem dieta ou atividade física. Isso, tá? que é involuntário, Já porque tô ele falando não que é está involuntário. fazendo uma dieta restritiva aí para poder ter essa perda de peso. E doutor, um episódio só de fezes escurecida, isso daí não necessariamente é um sinal de alguma coisa, né? Assim, pra eu levar uma patologia. É normal ter fezes escurecidas? Não, mas um episódio Pode ser só uma doença pode de Crohn acontecer, também, não pode? reto- Pode ser uma Ulcerativa. doença de Crohn, pode ser uma doença inflamatória, porém, se a gente queixar pra você de fezes escurecidas não é normal. Então, sangramento Mesmo ele teve, que seja um mesmo só. que seja um só, com uma perda de peso, você vai falar, opa, alguma coisa tem, eu não posso deixar passar, certo? Pediria prova de atividade inflamatória para esse paciente? Diria. O que vocês esperariam? Que viria aumentado? Aumentado. Então vamos lá, a gente vai voltar nesse caso no final. Então aqui, a definição 5%, né, do peso corporal habitual do paciente, em um período de 6 a 12 meses de forma não intencional. E lembrando aqui, ó, mais que 10% caracteriza estado aí de desnutrição, com deficiência humoral e celular mediada. É a resposta praticamente da outra questão que a gente fez, certo? Que aí já tem um dos critérios para a gente internar. Alguns artigos, inclusive um dos que eu mandei, eles não consideram ali os 5, eles colocam como 4,5 quilos. Só que foi o que o colega falou. Se é um paciente com 150 quilos e tem esses 4,5, não é tão relevante assim, certo? Por isso que na prática a gente acaba considerando os 5%, ok? Outras coisas que a gente tem que observar, familiares vão comentar isso, porque às vezes o paciente não percebe, mas o aspecto emagrecido costuma ser visível já em inspeção inicial. Variações no caimento das roupas ajudam a estimar a magnitude de início, porque algumas vezes o paciente não vai espesar, mas ele vai queixar disso para você. E aí, na nossa anamnese, o que é importante a gente ver aumento do apetite ou a redução, porque isso daí já vai conseguir direcionar o nosso raciocínio, para onde nós temos que investigar, o que, que nós temos que procurar. Mas independente da causa, há uma correlação entre a perda de peso e o aumento da morbimortalidade. Ou seja, eu preciso investigar por que esse paciente está perdendo peso de uma forma não intencional. Por quê? Parece ser um sintoma que ele vai demandar um tempo. E o paciente vai chegar queixando para você, ou só falando, doutor, estou perdendo peso e pronto, vai passar. Para ele pode ser até irrelevante isso, mas a gente viu que tem uma morbimortalidade importante, principalmente se o paciente for mais idoso, certo? Porque depois a gente não vai conseguir restabelecer esse paciente se a gente perder muito. E aí então aqui, ó, qual é a relevância clínica disso? 8% dos motivos das consultas ambulatoriais, 13% de incidências em pacientes do ambulatório geral. Olha isso aqui, 50% a 65% de incidentes em pacientes institucionalizados. Isso aqui é extremamente importante, que a gente vê, vocês quando começarem ano que vem no internato, vocês vão ver os pacientes, principalmente aqueles pacientes que saem da UTI com baixa mobilização, eles entram com 80 quilos, saem com 60, a reabilitação demora muito, então é importante. E 25% dos pacientes com perda involuntária morrem em um ano, ou seja, 1/4 dos pacientes. Então a gente precisa investigar isso, certo? Então a perda de peso é um fator de risco independente para a morbimortalidade, associado à morte prematura, maior risco de incapacidade, mais internações e tempo de internação prolongada aí nos pacientes idosos, predispõe a infecções e maior mortalidade em cirurgias eletivas, prejudica a resposta terapêutica medicamentosa e a perda de peso involuntária aumenta em 2 a 3 vezes o risco de mortalidade, ok?
Então, aqui a fisiopatologia, né? A gente tem uma oferta reduzida ou a gente tem um aumento da demanda, qualquer um desse desequilíbrio na balança vai dar isso daí, ou eu tenho uma perda excessiva, seja perda por vômito, diarreia, glicosúria, proteinúria. Então, em algum lugar, essa minha balança está ficando negativa, que gera a minha perda de peso. Através disso aqui, a gente vai começar a pensar, então, quais são as possíveis causas. E aí, quais são as principais aqui? Pacientes com apetite aumentado ou reduzido. Os principais ali aumentados: hipertireoidismo, DM1 descompensado, síndrome de má absorção, feocromocitomas, aumento ali importante da atividade física ou fatores econômicos e dificuldades a acesso a alimentos, ok? São coisas que a gente aumenta o nosso catabolismo, certo? E aqui, com o apetite diminuído, então as doenças ali, as malignidades, endocrinopatias como insuficiência adrenal ou a própria DM, doenças crônicas, aí entra todas elas, sabe? A doença renal crônica, a insuficiência cardíaca crônica, pacientes com sequelas de tudo, sequelas de AVC, tudo que é os crônicos entram aqui. Doenças infecciosas, que a gente também sempre tem que lembrar, estamos aqui, né, no clima tropical, a gente sempre tem que pensar em TB, tá? Eu recebi uma vez uma paciente que foi no meu consultório porque ela tinha uma hiporexia, perda de peso e começou com edema em membros inferiores e perdeu mais ou menos aí uns 10 quilos no período de 1 ano. Aí ela começou a ter dificuldade para ir fazer as atividades do cotidiano, ela não conseguia mais ir para academia, porque ela estava sem força para ir para academia. Se vocês estivessem atendendo essa paciente, o que vocês me perguntariam para ela? Vamos lá. Paciente de 36 anos, casada com 2 filhas. Uma filha de 10 anos e a outra de 4 anos. Hã? O que vocês perguntariam para ela? A rotina? Ela é enfermeira, trabalha na UTI. Faz uso de medicamento contínuo? Ela não faz uso de medicamento contínuo, mas ela foi no reumatologista e fez aplicações de metotrexate. Tem alergias? Não. Ela tem lúpus? Tem o quê? Lúpus. Não tem lúpus. E a alimentação dela, como é que ela vai? Comendo normalmente. Não mudou nada os hábitos alimentares dela. Não aumentou, não diminuiu. Manteve o mesmo padrão. Doença de base. Doença de base. Estava numa investigação, mas não confirmado ainda, artrite reumatoide. Dela, ela acorda muito durante a noite. Qual que é o Sem alteração do sono. Qual que é o fluxo menstrual? O fluxo menstrual dela estava normal. E o apetite? O apetite também normal. Sem diarreia. A artrite reumatoide não está relacionada a doenças intestinais inflamatórias? Pode estar. Mas o hábito intestinal dela era normal. E aí a queixa dela foi essa fraqueza, perda de peso, hiporexia e edema de membros inferiores. Viagem? Nenhuma. Tem histórico de cardiopatia? Normal, eletronormal, econormal. Hepatite. Hã? Hepatite. As hepatites dela foram solicitadas, veio só o anti-HBS positivo. E sorologias? HIV negativo, VDRL negativo, E qual que é a clínica Ela mesmo? viajou pra... fraqueza, Fraqueza. porexia e edema de membros inferiores. Viajou recente pra algum lugar? Nenhuma viagem. Perda de peso. E a perda de peso de 10 quilos 10 em um quilos. ano. Sudorese, febre. Não tinha sudorese e não tinha febre. O edema já amanhecia pela manhã e no final do dia estava pior. Duro, com formação de cacifo. E aí passou mais ou menos umas 2 semanas, ela começou a perceber aumento do volume abdominal. Coxa. O cortisol dela normal. Ela fez exame de
Beta-HCG negativo. Eu tô falando que é uma paciente real. Não é Tem Nadou em Hã? Lagoas? algum linfonodomegalia? nenhum linfonodo. Ela foi pra alguma cachoeira? Exame físico, cacifo positivo, PA 9 por 8, 9 por 7, 10 por 7, não tinha sinais de baixo débito, frequência cardíaca ali Qual que é a de idade 80, mesmo? 90, Qual que é a idade dela mesmo? 36 ou 38 anos, mais ou menos. Ausculta cardíaca. Ausculta cardíaca normal. Pulmonar também normal. Raio-X. Tinha, Fez raio-X? Fez raio-X? tinha um derrame pleural bilateral pequeno. Lateral? Doutor, mas a medicação qual é? CC? Isso. Metotrexate. Então, mas essa medicação não é para pessoas que têm alguma doença autoimune? Artrite reumatoide. Ela- ICC, doutor? ICC É, o hiper... a função cardíaca dela é normal. E da hipófise? É da tireoide, da hipófise. Função renal preservada. Daí Normal. Do eixo hipófise. Ah, vocês querem tireoide? Tá, TSH dela é normal, a T4 dela é normal. Isso é estresse. Uma Estresse, perdi Uma 10 hiper- quilos. Vocês querem algum exame de imagem? Ela fuma? Sim, Não fuma. tomografia. Tomografia do que você quer? De corpo inteiro. Corpo inteiro? Abdômen, você disse que ela estava com edema, né? Abdominal. Abdômen. Isso. O exame físico dela é abdominal. Presença de ascite. Não tinha nenhuma visceromegalia. Ultrassom de abdominal. Sentido do que você quer? Normal. Ultrassom abdominal. Ultrassom, tinha ascite. Líquido acítico. Ah, fez punção? Fez. Qual que deu o Ela veio com exudato ou dessudato? exudato. Exudato? Então Normal. e fez prova de inflamatório? Opa, VHS dela aumentado, PCR aumentado. Ela tinha Que? exossomose. Pleural, se fosse pleural. Isso. E aí qual seria a clínica? sudorese, perda de peso, Sudorese, Leishmaniose. febre noturna, Leishmaniose. função hepática dela, normal. Tinha discreta alteração TGO e TGP, mas assim, tocadinho. 40 é o valor normal, 45, 48. Leishmaniose. Atomo pediu algum marcador de câncer, por exemplo, o CA125 veio só o CA 125 positivo. positivo? E Com isso, com todas essas informações, o que vocês pensam de hipótese diagnóstica? câncer Nada. Câncer de ovário? Câncer de ovário, mulher nessa idade, pode ser um CA, um tumor de ovário, fazer derrame, fazer ascite. E o que o tumor teria a ver com o edema de membros inferiores? Da veia. Da veia porta. Da veia. O hepato. Obstrução de veia cava, mas tem que ser um baita do tumor, né? Mas poderia. Ilíaca, poderia. Mas ele é mais lateral, seria mais unilateral, né? Não seria bilateral. Fez tomografia? Fez a tomografia, Com tinha contraste. com contraste. Tinha líquido, né? E mais nada. E aí vocês falaram pra mim, perguntaram do líquido. Eu falei pra vocês que era um exudato. O que vocês pensam em exudato então? O que mais? Não. Neo? Neoplasia? Nesse ou caso pode ser ovário, pode ser trato gastrointestinal, colo retal, ok? Mas ela não tinha nenhuma alteração. Exames de fezes dela sem sangue nas fezes. E aí, gente, eu também fiquei igual vocês. O quê? Era de estômago? Positivo. O asco? ADA positivo. Nada. E aí? Daí, Qual é o tuberculose. diagnóstico? Tuberculose. Por que ela fez uma tuberculose então? O ADA, Hã? o ADA, ele é acima de quanto que estava o ADA? Tava bem alto. E aí no final das contas, coletou o líquido, veio ADA positiva, a gente foi investigar para ver o que era.
coletamos, fizemos uma biópsia de aumento e a gente confirmou uma TB extrapulmonar, sem sintoma nenhum. Por quê? Porque ela tinha artrite reumatoide e usava o metotrexate. O que o metotrexate faz? Mascara, baixa a imunidade. A paciente é enfermeira, vive dentro de uma UTI. Qual era a chance dela ter contato com o paciente TB? Total. E a gente saiu investigando tudo quanto é tumor. O CA veio positivo e ele pode vir nesses casos. A paciente tratou, voltou à vida normal, ganhou peso e hoje está trabalhando de novo, novamente. E fechou o diagnóstico de artrite reumatoide. São pacientes da vida real. E internou pra mim na Santa Casa. E eu fiquei enlouquecido porque eu não sabia o que fazer. Mas acontece, gente. Então, TB, a gente tem que pensar fúngico, parasitário, HIV, endocardite. Isso aqui pode dar, o paciente começa a fazer febre, a gente não sabe por quê, perdendo peso, aí a gente vai lá, faz um eco, a gente vê vegetação, a válvula, pode ser, ele pode não ter toda aquela clínica, mas tem a perda de peso aqui. Então ela pode ser quase tudo. Doenças psiquiátricas, uso de drogas e álcool e isolamento social, ok? Parece ser mais fácil, né? Mas na vida não é muito não. A paciente não leu. Hã? Ela não leu o livro. Não leu o livro. Não leu. Então aqui, causas etiológicas, certo? Que a gente já listou bastante elas. E aí aqui, ó, 1/3 dos pacientes com síndrome constitutiva tem malignidade subjacente, então a gente tem que investigar para ver se não tem, certo? Então aqui quem geralmente tem aqui as manifestações CA de estômago, esôfago, pâncreas, colo retal, pulmão, via biliar, intestinal e linfoma. E esses outros aqui que vai ter uma manifestação mais tardia em relação ao peso, ok? Tá. Então, o que os estudos mostram sobre as causas? Aproximadamente 1/3 dos casos deve à doença do trato gastrointestinal, malignas e não malignas aí em conjunto, ou seja, 33% dos casos, certo? 45% câncer foi a causa isolada mais comum, 9 a 60% dos casos tem fatores psicológicos aí associados, então você vê que o negócio vai assim de quase nada a mais da metade, né? Fatores psicológicos aí associados, 11 a 26% dos casos permanecem sem uma causa definida, após um segmento mínimo aí de 6 meses. Eu achei que a paciente ia entrar aqui e falar, mas não é possível, gente. Tinha que investigar o que era. E aí o edema, por que era? Por quê? Agora que eu falei, e o edema, o que tinha a ver com a TB? Por conta do medicamento. Por conta da desnutrição que ela teve, a albumina dela, que vocês não me pediram, tava lá no pé. Você pediu? Eu não ouvi. Não, você me pediu. Função renal, albumina e creatinina. Eu não ouvi. Não, eu não ouvi, desculpa. Mas a albumina dela tava bem baixa. Recurso na questão. Então aqui, ó, gente, as principais causas orgânicas aí por sistemas, tá? Trouxe aí um resumo do resumo para vocês, quais são as principais causas. Ou seja, a gente tem que direcionar a nossa história, o nosso exame físico de acordo com o sistema que a gente está pensando, certo? E aí a gente complementa com os exames complementares para fechar a causa, certo? Então aqui, a gente vai fazer essa anamnese que a gente deveria ter perguntado lá, né? Se tem, qual que é o padrão, se a perda de peso é voluntária ou involuntária, se o apetite está aumentado ou reduzido, são todas as informações que deveria ter naquela anamnese, certo? Ou seja, são todas as informações que a gente tem que perguntar para o paciente que ele não vai falar. E aí, sintomas que a gente vai de acordo com o sistema, ok? Lá em cima tá falando. Tá doido. Travou.
aí também, né, só o exame físico aí direcionado por sistema, mas nada mais do que todos aquele exame que a gente faz bem sistemático, certo? Exames complementares, então a gente vai investigar. Então, vocês viram que aqui nós estamos no módulo de endócrino, né? Mas eu nem falei, né, do TSH, vocês perguntaram, mas vocês viram que passou bem longe, né, de ser um hipertireoidismo como uma causa da síndrome consumptiva. Então, só lembrar que a tireoide está ali dentro desse bolo, mas nem sempre é a causa, ok? Aí aqui só trouxe um resumo para vocês do rastreamento, tá? Mas isso aqui, ó, não vou perguntar na prova, tá? Isso aqui é para curiosidade da vida de vocês. Não é a intenção, não vou falar, gente, isso aqui na prova, mulher. Não, isso aqui é na vida prática, para saber quando que tem que ser, quando que é feito. Isso aqui é importante, principalmente quando vocês formarem, for para o BCF para fazer a prevenção, certo? Mas não vai cair na prova nada disso. Porque a gente discutiu. Quais os mais importantes? Então aí, os exames complementares, certo? Vai também de acordo com o que a gente está direcionando. E aí, o tratamento. Então, o princípio fundamental, né? Corrigir o fator ou a causa sempre que possível. Então, a gente tem que identificar, porque a síndrome consumptiva, então, é só um sinal de tudo aquilo que está acontecendo. Atenção precoce à nutrição, especialmente durante internações e períodos de estresse ou trauma agudo. Realimentação deve ser criteriosa, tá? Esse aqui eu só trouxe, mas é mais em pacientes que estão internados, quando está em dieta zero, que a gente vai... Porque assim, vocês já viram, né? Acho que foi no módulo de PET, não foi? Desnutrição, Metabolismo, primeiro semestre. Foi no primeiro? Nossa, gente, achei que tinha sido na PET. Paixão Farmará? E vocês lembram da síndrome de realimentação? Sim. Então, que tinha que começar mais devagar, porque o paciente pode fazer essa síndrome de realimentação. E aí, via oral é óbvio que é sempre a via preferida, certo? Sempre o que é mais fisiológico a gente vai fazer. Uma meta aí de 30 a 40 quilocalorias dia, tá? Aumentando esse aporte de proteína, geralmente acima de 20%, tá bom? E aí, se precisar as outras vias, nutrição parenteral, e aí o paciente, não come, mas você tem um trato gastrointestinal funcional, ok? Jejunostomia, gastrostomia, o que for necessário para alimentar o paciente, ok? E aí vamos voltar para a nossa consultoria. Então, fizemos um resumo aqui de... Alguma dúvida, gente, sobre síndrome consumptiva? Ou seja, o que é importante para o caso 1, a gente saber definir, a gente saber investigar, certo? Que a gente precisa investigar qual é a etiologia disso daí, ok? Alguma dúvida do caso 1? Não? Podemos passar para o 2? Como foi o caso 2? Foi muito difícil? Mais ou menos? Então vamos lá. Caso 2. Então, paciente em tratamento para hipertireoidismo com tapazol, 10 mg por dia 2 vezes, chega ao pronto-socorro com história de febre há um dia, prostrada e referindo dor de garganta. Neste caso, qual a alternativa? Qual? D? B? C? Pode ser A. Vamos lá. A principal conduta é solicitar TSH e T4 livre de urgência, pois pode se tratar de uma crise tireotóxica pela febre e prostração. A crise tireotóxica é só febre e prostração? Não. Geralmente ela vai vir com mais sintomas aí, ok? Orientar que a dor de garganta é efeito colateral do tratamento, pois ocorre uma inflamação da tireoide pelo bloqueio hormonal feito pelo tapazol. É um efeito colateral? O tapazol faz isso? Não. Aonde que ele age, o tapazol? Periférico? O tapazol é o... É igual o metronidazol? Isso. Então Ah, ele tá. vai bloquear a produção de
bloqueia a produção de TPO. E o TPO está onde? O que o TPO faz? Faz a conversão de T4 em T3, periférico? Não. Ele tá na dentro. tireoide. Na tireoide, então a tireoide Não. libera o que ela libera mais? T4. Vamos lá, vamos voltar aqui, vamos lá no nosso metabolismo. Qual é a forma que a gente absorve o iodo? Iodeto. Certo, aí ele vai lá, ele passou pela tireoide, o que acontece lá? Precisa de Ele tem que entrar, primeira coisa, tem que Coloide. entrar para dentro da célula. coloide. Incorporação. Isso. Pelo NIS, E aí ele começa por onde? pelo NIS. Só canal de sódio. Não, né? calma aí, vamos lá. O meu iodeto tá aqui no sangue. Ah, ele tem que reduzir. Ele precisa entrar. Isso é importante ele Sim. entrar dentro da célula? Sim. Sim. Por que na prática clínica isso é importante? Por causa Porque da senão não síndrome converte. de Wolff. Também. Mas o que estimula esse iodeto a entrar para dentro da célula? Canal de sódio, potássio. Sódio. Sódio. Tem que ter a bomba de sódio e potássio funcionando porque ele manda 2 sódio com iodeto para dentro da Para célula. dentro. São duas bombas diferentes, certo? Certo. Tá, a gente vai voltar a falar sobre isso lá pra frente, vocês vão ver qual é a importância disso. Aí o iodeto entrou, Uhum. ele precisa ser oxidado ou não? Sim. Sim. E aonde que ele é? Quem Coloide. faz essa estimulação para ele oxidar? Mas coloide. Vai no Peroxidase. Por que Coloide. ela é importante? A gente tem anticorpo contra ela? Sim. A gente tem. E aí, então, e aonde vai agir isso aqui? Aonde que ele age o medicamento? Inibindo a peroxidase. Inibindo a peroxidase. Então, o que eu tenho? Eu reduzo a minha produção de T3, de T4, que ela vai voltar para dentro da célula e vai ser armazenada na tiroglobulina, certo? E dali ela é liberada de volta para o sangue, ok? Por que geralmente eu não doso o T3? Porque ele E é eu periférico. peço de rotina mais o T4. Oi? Ele é convertido, mas e o T3? Ele é rápido, né? A outra é lenta. A meia-vida dele é baixa, então se a gente dosar, a gente não vai conseguir achar. Então a maior parte que a gente vai achar é o T4. Então quando a gente dosar, a gente dosa o T4. E em que condições eu doso o T3? Quando tá normal, T4. E eu estou suspeitando que eu tenho um aumento desse T3, certo? Que tem algo que está fazendo esse T3 podendo estar uma atividade ali, ou eu tenho um sintoma de um paciente que tem um hipertiroidismo, Uhum. ok? Mas a gente vai voltar a falar sobre isso. E então, o metimazol aí, ele pode fazer essa atividade inflamatória ali? Não. Solicitar um hemograma, pois pode ocorrer infecção grave pela granulocitose gerada pela medicação. É mais o outro. Sim. Ele causa. Ele pode causar. Como eu tenho a granulocitose, posso dar infecção, meu paciente pode estar ali com febre, dor de garganta, prostrada e não ter um sistema imune competente para agir. Então, por isso, essa é a resposta. Por que Ok? eles são usados por pouco tempo? Como? O tapazol, tudo é por pouco tempo, né? 2 anos no máximo. Não Não? tem um tempo. Não? Vai depender se a gente vai conseguir controlar os sintomas, mas não tem um tempo. Assim, preciso parar em... Ah, tá. Não. Ok? Vamos lá. Paciente jovem com bócio difuso e exoftalmia que se queixa de emagrecimento, tremores, palpitação e diarreia. Espera-se que o resultado de exames mostre qual é a clínica desse paciente. Hipertiroidismo. E aí, quando a gente está pensando em hipertiroidismo, o que eu espero? TSH baixo ou alto? Baixo. Baixo. E T4? Alto. Isso, se for um hipertiroidismo Clínico. primário. Se for central? Central. TSH alto e T4. E qual é a principal causa de hipertiroidismo? Graves. E Graves, qual é a fisiopatologia do Graves? O que ele faz? É autoimune. Hã?
Autoimune. mimetismo, Uma doença autoimune. ligação dos receptores, que aí faz o fluxo de... Tem um anticorpo contra os receptores de TSH na É. tireoide. Mimetiza TSH. Ativação. Tá, então, É o TRAB. e qual é esse anticorpo do Graves? É o TRAB. TRAB. Então, o que ele vai mimetizar como se ele fosse um TSH Uhum. e vai agir lá naquela membraninha onde a gente estava captando o iodeto. Por isso que é importante, foi o que você acabou de falar, certo? Porque ele vai agir nessa bomba e ele vai estimular esse influxo de iodeto para dentro da célula. E isso no Graves é como se fosse uma atividade inflamatória que age aí. Qual é o segundo anticorpo que eu posso ter no Graves? O mais comum, acima de 90%, é o TRAB, certo? Em 70% a 80% dos casos, o que ele pode vir positivo também? Anti-TPO? Anti-TG, que é antitiroglobulina, qual? Eu acho que TRAB e anti-TPO. São os dois que podem vir positivo no Graves. Então, o que a gente espera? Que é um quadro de um hipertiroidismo. Qual é a nossa principal hipótese diagnóstica? Graves. Se for Graves, o que eu espero então? Um TSH aumentado ou reduzido? diminuído. Reduzido, um T4. Aumentado. E qual é o outro? TPO. E o anti-TPO. Então, qual é a resposta? O B. Não, B não. C. É o C. Por que o T3? Porque ele não trouxe aqui que era o T4, mas os outros têm alguma outra resposta? Não. É o T3. Entendeu? Aham. T3 e T4. Porque os outros, ó, eu não tenho nenhuma outra resposta que encaixa. Ele só não trouxe aqui que era o T4. Porque o T3 também, se eu dosar, ele vai estar alto. Uhum. Ok? Isso aqui são tudo questões da mente, tá, gente? É, isso daí, Graves. Oi? Por que eu não poderia ter a antitiroglobulinina diminuída? Porque aí ela não estaria alterada, mas... A antitireoglobulina reduzida. É, na verdade, Eu tenho TSH diminuído, eu tenho T4 aumentado e minha antitiroglobulinina... poderia ser a resposta também. Mas é porque assim, você não vai dosar, porque eu não tenho uma antitiroglobulina, eu fecho o diagnóstico, porque pensando na principal hipótese diagnóstica que é Graves, então eu penso que eu tenho que ter o TRAB e o TPO. Porque também não é muito específica, não, a especificidade da Sim. antiglobulina é baixa. Eu falar que eu não tenho um exame e fechar o diagnóstico, fica meio de exclusão, né? Vamos lá. Mulher de 45 anos internada no hospital de média complexidade com queixas de febre em torno de 38 graus, mialgia, mal-estar e dor na região cervical anterior, irradiada para a mandíbula e orelhas. Há 2 semanas iniciou quadro sugestivo de infecção viral respiratória alta, com evolução clínica lenta desde então, passando a sentir palpitações e tremores nos últimos 3 dias. Procurou atendimento na unidade de saúde. Ao exame físico, a paciente se encontra febril, com taquicardia desproporcional à temperatura corporal e tremores finos nas extremidades. A palpação da tireoide, glândula dolorosa, firme e levemente aumentada de tamanho, assimétrica e não nodular. As dosagens da velocidade de hemossedimentação em PCR se mostram elevadas. Considerando a principal hipótese diagnóstica para o caso, quais exames complementares a sustentariam e qual o tratamento indicado? E aí, qual é a principal hipótese diagnóstica? Tireoidite? E como que a gente trata? Anti-inflamatório. Anti-inflamatório? Tá. E aí, qual é o exame, então, que a gente pediria se eu estou pensando numa tireoidite? Captação. Cintilo? E como que eu espero que na cintilo esteja? Sem captação. Sem captação? Por quê? Porque Que Porque teve. está inflamado e a minha tireoide entende o quê? Ela tá... Como que eu espero que o meu TSH esteja? Tá reduzido. Baixo. Se eu tenho um TSH diminuído, a minha captação na tireoide, a atividade dela, teoricamente, de captação, ela tem que estar aumentada ou diminuída? Não, peraí, que diminuído. Se eu tenho um TSH baixo, o TSH é quem estimula a minha tireoide. Se ele está baixo, ele não estimula a captação de iodeto dela ali?
Se ele está baixo, o que eu espero então que a minha tireoide normalmente responda? Aumenta a minha captação ou está reduzido? Reduzido, certo? Então a tireoidite faz o quê? Ela está ali, tem uma inflamação e está liberando muito mais T3 e T4 do que o normal, que não é um estímulo normal para estar liberando. E aí, só que o meu hipotálamo e a hipófise entende que está aumentado e ela faz o que com o TSH? Diminui. E aí na minha tireoide, pelo meu feedback, ele vai estar como? Reduzido teoricamente a minha captação, ok? É aumentada. E por que ela é aumentada? Por conta da fisiopatologia, porque lá no Graves eu tenho o que? Um TRAB aumentado e o TRAB aumenta a captação de iodeto, certo? Então vocês vão ver que se a gente entender o nosso mecanismo fisiológico do iodo, a gente consegue saber qual é o problema, porque o que está acontecendo, certo? E aí com os exames a gente vai conseguir saber qual parte desse eixo está tendo problema. Isso aí ok? é A, né? É a resposta. Então vamos lá. Paciente de 47 anos, sexo feminino, atendido no ambulatório de cirurgia geral. A paciente havia sido submetida à cirurgia da tireoidectomia total há 60 dias, devido a um carcinoma folicular de tireoide, no qual estava prescrito, restrito à glândula. No pós-operatório imediato, a paciente apresentou rouquidão, que não melhorou durante o acompanhamento ambulatorial nesses 60 dias. Com base no quadro clínico apresentado, qual foi o nervo lesionado? Laríngeo recorrente. Isso aqui o Saturnino já abordou com vocês, né? Semestre passado. Vocês viram, eu nem inventei a questão. Nem inventei. Pode colocar na prova? Aperta. Não tá vendo. E aí falou semestre passado. Semestre passado a gente... Aberto. Ok? Então vamos lá. Paciente com sinais e sintomas de hipertireoidismo com TSH de 30 e T4 de 3. T4 limite de 3. T4 aumentado, TSH aumentado, com captação de iodo elevada e anticorpos negativos. Qual é a principal hipótese diagnóstica? Adenoma de hipófise. Adenoma? Seria um hipertireoidismo o quê? Central. Secundário. Alguém tem alguma dúvida em relação a esse diagnóstico? Ok? Então vamos lá. Esse aqui eu vou passar porque eu tenho uma tabelinha mais legal ali pra vocês. Mas não dá pra ver. Vamos ver se aqui fica... Ó, trouxe um resumo do resumo do resumo. Vamos lá. Doença de Graves, então o bócio nodular tóxico. O que está acontecendo? Qual é a fisiopatologia? O que a minha tireoide está fazendo? Produzindo muito a mais do que o normal, certo? Produzindo muito mais hormônios do que o normal. Então o que eu espero da minha hipófise? Diminuído. Meu TSH é suprimido. Se eu dosar T3, T4 ou T4 livre, como ele vai estar? Aumentado, porque a minha tireoide está produzindo muito. Se eu fizer a minha cintilografia, como que ela vai estar? Aumentada, porque eu tenho uma captação ali de iodeto, certo? Por conta da minha fisiopatologia. E aí, a tiroglobulina normal, que não mudou em nada ali, ok? Aqui, se eu tenho o que é a tirotropinoma? Vocês sabem o que é? É um tumor da hipófise que vai afetar ali, aumentar a minha produção de TSH. Então, o que eu espero? Um TSH elevado ou normal, que era aquele outro caso que eu trouxe, do caso central. Aí eu tenho T3, T4 aumentado, a captação também aumentada, por quê? Porque a minha tireoide está produzindo muito por conta de um estímulo, que tem um TSH ali estimulando, então ele tem essa captação aumentada e tiroglobulina normal. Tireoidite aqui subaguda. Lembra que a tireoide fez o quê? Aquele boom de hormônio sem um estímulo, certo? Tem uma inflamação ali que ela está produzindo. Então, a minha hipófise entende isso e ela suprime o TSH, certo? Suprimiu o TSH, mas
eu tenho T3, T4 aumentado por conta da produção da tireoide. Só que a minha tireoide, lembra que está bem suprimido o TSH, então como que vai estar essa captação? Bem baixa também. Por quê? Porque ela está entendendo que fala, opa, eu não preciso. Só que ela tem uma inflamação ali dentro e que está mandando ver, certo? Tireotoxicose factícia. O que é isso? É exógeno. Exógeno. Qual era o caso? Todo mundo achou que era Graves? Não, né? Eu falei, se eles vão bater, vai é Graves. Não era, porque ela tinha uso de medicamentos, não sabia suplementos que ela não sabia. Então aí aqui, o que acontece? Eu tenho um TSH suprimido, eu tenho um T3, o T4 ele pode até vir normal, tá? Se a gente dosar, só que porque ele pode ter na molécula ali só o T3, então por isso que no caso eu acho que eu até coloquei que era para dosar o T3, né? Dosar o T3 total, que vai estar elevado. Então, se está elevado com o restante tudo normal ou suprimido, ou seja, a paciente está suplementando, ela faz um quadro de uma tireotoxicose exógena, certo? Então aqui a captação baixa, tireoglobulina baixa, ok? A gente vai fazer, calma, vai ter problemas, a gente vai voltar na tireoide, não acabou a tireoide, a gente só falou do hiper, a gente vai voltar no hipo e a gente vai falar sobre ela. Fique tranquilo que a gente vai voltar a falar sobre a tireoide aqui de novo, ok? Aqui, o estroma ovariano, o que é isso? É um tumor do ovário que produz como se fosse um tecido tireoidiano ali e faz uma produção anômala, certo? Então, se eu tenho algum outro local que está produzindo, eu tenho os hormônios T3 e T4 aumentado, mas a minha hipófise entendeu que está acima, então ela reduz, a captação aqui vai ser baixa, ok? Então é só a gente ir pensando na fisiologia que a gente consegue achar a causa, certo? E por que é importante a causa? Porque a gente precisa saber tratar, né? O diagnóstico etiológico. Então aqui, ó, trouxe alguns principais, tá ruim de ver, porque eu tive que separar aqui. Mas aqui, doença de Graves, então. Gente, tá horrível de ver. Vou mandar isso aqui pra vocês. Aqui eu só trouxe um resumo, eu trouxe os principais aqui. Então esse aqui, doença de Graves, tem um bócio difuso, certo? Elevação aqui de T3, T4 com TSH suprimido e o principal anticorpo, o TRAB, certo? Predomínio aqui no sexo feminino. Bócio multinodular tóxico. Então é um bócio aí com vários nódulos, tem elevação de T3 e T4 com TSH suprimido. Qual a diferença para cá? Pro Graves. Do bócio multinodular pro Graves. Não é. O outro pode ser difuso, mas não vai ter tanto, não vai ter os nódulos, e nos laboratoriais eu não tenho um TRAB, que no Graves é uma doença autoimune com um TRAB positivo, ok? Então aí a gente já faz um diagnóstico diferencial. E é mais comum o bócio multinodular em pessoas mais idosas e mulheres nem eu tô enxergando. Em área. Isso mesmo. Nossa, eu tô cego aqui. Adenoma tóxico. Então a mesma coisa aqui. Eu tenho um nódulo tireoidiano geralmente único, que é diferente do bócio multinodular, certo? Com T3, T4 aumentado, TSH suprimido e o TRAB negativo, certo? E a gente vai fazer ali o acintilo, vai ver que tem aquele nódulo com uma alta captação local, certo? E a tireoidite que a gente acabou de falar. Não, ele só consegue diferenciar se eu estou tendo uma captação grande de violeta ou não. Entendeu? É só, por exemplo, posso ter todos esses aqui de hiper, mas por exemplo, a factícia ele vai estar baixo. Por quê? Porque a minha tireoide não vai estar captando muito. Ok? Vai dar a cintilografia quando é
Não vai identificar. Aqui, ó. Não vai ser utilizada para resistência. Sim, vai estar aumentado. Tá? Do bócio multinodular. Não, esquece, ele vai estar reduzido. Não, vai estar aumentado no lugar, assim, nas pontas. Não. Por que ele vai... É isso mesmo, está aumentado. Eu estou com confusão aqui. Ele vai estar aumentado por quê? Porque eu tenho um aumento da atividade e os nódulos, eles estão captando. É a mesma coisa quando eu estiver aqui no nódulo único. Por quê? Ele aumenta a captação erroneamente ali e ele capta e começa a produzir mais. Entendeu? Por isso que está aumentado. E aí no outro, qual a diferença aqui? Um é um único e o outro vai ter vários. Ok? E aí, gente, então por isso que isso aqui era para ter sido falado na tutoria, deve ter sido falado. Por quê? Aqui, ó, na captação do iodeto com a bomba de sódio é onde o meu trave vai agir aqui, ó. Bomba de sódio, potássio, é onde vai ter essa estimulação para ter aumento dessa captação. Aqui eu tenho a peroxidase que vai fazer a oxidação, certo? Desse iodeto, vai transformar ele, aglutinar aqui e voltar para dentro do colóide, certo? Em T3 e T4. E aqui é onde a gente tem o anti-TPO que vai agir aqui e o que mais? Quem que age aqui também, que não, se não for autoimune? Porque dentro da parte do colóide, é do apical, quer dizer... Oi? Dentro da parte apical... Isso. Aqui sim. Aí, quem que age aqui? Tira. As medicações que a gente vai ter, tanto o propiltiuracil quanto o metimazol, certo? Qual a diferença entre os dois, o propiltiuracil e o metimazol? Se os dois agem aqui na peroxidase. O propiltiuracil ele vai agir na conversão periférica também, assim como o beta-bloqueador. Exatamente. Então, na crise tireotóxica, quem eu escolho? O propiltiuracil. Propiltiuracil, eu posso usar o metimazol? Na crise tireotóxica? É uma das contraindicações. Eu só vou utilizar, gente, se falar assim, não tem, mas eu acho que é bem difícil, né? Não manter. Então, assim, na crise tireotóxica, escolha propiltiuracil, ok? Depois, se for um quadro do hipertireoidismo que não estiver numa crise, a gente pode utilizar qualquer um deles. Por quê? Por conta dessa conversão. Além disso, o que mais que eu preciso utilizar nesse paciente? Beta-block. O beta-block, ele vai fazer controle dos sintomas, certo? E reduz também a conversão periférica, certo? Alguma dúvida? Beta-block, geralmente a gente acaba utilizando o atenolol, certo? Porque ele tem um controle melhor da frequência. Mas, eu tenho um paciente que faz broncoespasmo, é DPOC, tem asma, posso utilizar outros, tá? Porque o atenolol ele faz bastante broncoespasmo no paciente que tem, então eu posso utilizar metoprolol, mas de preferência geralmente é o atenolol. Sobre o T3 reverso, o RT. Propanolol ou atenolol, um dos dois. Tinha a maioria que eu fui ver falando que era importante a ordem que você vai fazer os medicamentos na crise. Aí eu não entendi se essa ordem é em relação, por exemplo, o paciente está internado e eu vou começar a fazer essa ordem. Mas de quanto em quanto tempo? Porque falava beta-block, aí tinha nos que dava a opção de fazer o beta-block via oral. Como que eu vou fazer? Geralmente, como que a gente faz? Eu faço ali, eu comecei a ter um controle, e se o paciente está numa crise tireotóxica, internou numa crise tireotóxica, eu acabo não utilizando LVO. A gente utiliza LEV, tá? Aí, não o atenolol, porque não existe, mas a gente faz o metoprolol, EV, e aí a gente vai fazendo esse controle de frequência e depois que a gente... E aí você começa com o propiltiuracil. Tá? Mas isso é na crise. Então, assim, gente, importante aqui no caso 2, a gente saber isso aqui, certo? Por quê? Eu não vou perguntar pra vocês como que é, o que que acontece, o que que formou isso aqui. Não, mas se vocês não souberem isso aqui, vocês não vão conseguir fazer o raciocínio clínico. Por quê? Porque como vai ser na prática? É um paciente que vai chegar com sinais e sintomas do hipertireoidismo e nós vamos ter exames que a gente vai pedir para orientar o nosso diagnóstico e a conduta, ok? Dá corticoide por conta da redução inflamatória,
e redução da conversão também, tá? Mas assim, não precisa entrar a fundo no tratamento da crise tireotóxica, não precisa. O que eu preciso é que vocês entrem a fundo, diagnósticos diferenciais, certo? Porque lembra que aqui ninguém vai sair um especialista. A gente precisa entender como a gente vai fazer essa investigação do paciente. Doutor, Ok? a questão dos tratamentos, o senhor quer a posologia, aquela dose de ataque, tem que manutenção? O que você quer dizer? Aqui. Então, aqui a referência, ok? Porque tem, acho que várias bibliografias aí que utilizam, mas a gente vai utilizar para a prova esse aqui. Tá bom? E aí semana que vem a gente fala do caso 3 e o caso 4. Eu saindo daqui vou separar os artigos e mando para vocês. Vou tentar subir eles no AVA. Que o AVA apareceu para mim. No WhatsApp? Pra Giovana bom. melhor. Então eu mando pra Giovana e ela já encaminha pra vocês, tá bom? E aí eu vou tentar dar esse direcionamento pro caso. Tem como antecipar o que vai ser o CBL4? A Minorreg já falou. Ah, já foi? Já lançou? Ah, então. Não? Minorreg.